Fala aí, meu pessoalzinho. Tudo bem, gente? Eu quero começar pedindo desculpa e agradecendo. Pedindo desculpa porque eu não fiz esse vídeo antes, porque eu não fiz esse vídeo que tá com áudio, tá com on. Eu não fiz esse vídeo logo depois do jogo. Vou explicar depois. Eu quero agradecer por tantas mensagens que eu recebi em diversas redes sociais de gente falando que gostou, dando parabéns pelo trabalho, que curtiu, que gostou de acompanhar. É por vocês que eu faço, é por vocês que a gente da TNT faz, porque a gente gosta de fazer, a gente gosta do que vocês consomem, de como vocês consomem. Então, muito obrigado para quem esteve nessa temporada comigo. Vou continuar fazendo vídeos por aqui, mas simplesmente acaba a temporada europeia. Eu queria agradecer esse contato que a gente teve. Já falei que fazer os vídeos aqui para o canal do YouTube hoje é uma das coisas que me dá mais prazer profissionalmente, porque eu faço do meu jeito, eu faço no meu tempo, eu falo do jeito que eu gosto e a recepção é muito boa. Então, muito obrigado, tá? Vocês que estiveram aqui. Por que eu não gravei ontem? O jogo acabou meia-noite do horário da Turquia, eu fiquei na zona mista até quase às 3 da manhã. Fui para o campo com a intenção de gravar. Já estava toda a TNT, Brasil e México, tinha umas 40 pessoas me esperando, porque eu fui o último a terminar, eu fiquei na zona mista esperando os últimos a passarem. O último a passar foi o Pep Guardiola, consegui fazer algumas perguntinhas para ele. Deve estar em algum lugar da TNT, se não tá a gente vai buscar essa entrevista, porque como já foi no final e tal, não sei como é que isso foi produzido, para subir. Mas então o pessoal já estava me esperando simplesmente para ir embora e eu não falei, agora vocês esperem porque eu vou gravar um vídeo de 10 minutos. Não deu para fazer ontem, fomos pro hotel, começamos a beber, conversar e tal, até muito tarde. Então não consegui, estou conseguindo fazer só agora. Eu vou fazer hoje falando da final, falando da decisão, falando de futebol e amanhã um cafezaço com o Beckler, falando um pouquinho de bastidores, de como é que foram esses dias aqui em Istambul para vocês. Sobre a final, foi um pouco do que eu imaginava. Inclusive com a escalação do Ake, né? Eu imaginava que jogaria o Ake no lugar do Walker, porque não precisava de um grande marcador velocista de pontas, mas precisava de alguém que se juntasse ao meio, que tentasse encaixar mais com o time da Inter, que pela forma de jogar com 5 atrás, com 3 no meio, com 2 atacantes por dentro, não com pontas, dificulta um pouco os encaixes do Manchester City, e mesmo com a entrada do Ake, o City não se sentiu confortável em nenhum momento do jogo. A Inter, como eu disse aqui durante a temporada, que te vulgariza, que te trata mal, que te deixa incômodo, que não te deixa jogar como você quer, conseguiu fazer isso mais uma vez. O Manchester City não tinha liberdade para tocar, aquilo que eu falava de começar a jogada na esquerda, girar ela até a direita, isolar o jogador pela direita para quando ele receber essa bola ele estar em condição de 1 contra 1, e a mesma coisa, começar pela esquerda, girar a bola para o outro lado para ter o Bernardo em situação de 1 contra 1, quase não aconteceu. No inicinho do jogo, né, tem uma do Bernardo, que é exatamente assim, que a bola gira até ele tem 1 contra 1 e chuta com algum perigo, mas depois a Inter consegue fazer o que o pessoal mais técnico fala de uma marcação mista, né? Que começava com um pouquinho mais alto e que depois que o Manchester City passava, eles se recuavam muito dentro da sua área, sempre dando a impressão de que podia roubar a bola. Sempre dando a impressão de que se o Manchester City errasse, se não estivesse atento, se escorregasse, se vacilasse no domínio, a Inter ia recuperar e ia atacar. Pouco espaço para o Haaland, espaço entre os zagueiros e o goleiro curto, para ele não ter aquele espaço para correr, pouco conforto no passe, para não ter bola longa para ele. Enfim, a Inter fez tudo o que devia fazer contra o Manchester City. O City sofreu para marcar e depois sofreu para não sofrer gols. Não conseguiu fazer em nenhum momento o jogo que queria, o jogo que fosse confortável. De Bruyne se machucou e não conseguiu jogar. Vi gente chamando de pipoqueiro em redes sociais. Como que alguém é pipoqueiro porque machuca? Há 2 anos o De Bruyne quebrou a cara, teve uma fratura. Como é que você vai falar que o cara é pipoqueiro porque ele fraturou um osso da cara? Não tem como você evitar uma fratura, não tem como você pipocar numa fratura. E agora, jogador que um dos que mais minutos jogou durante a temporada, no último jogo, uma semana depois de uma final muito exigente, teve um problema muscular. Outra coisa é que o De Bruyne toque 100 vezes na bola por jogo e na final tenha tocado 25. Ou que ele tenha perdido 70% das bolas que ele tocou. Aí você pode falar um pouco, o cara sentiu a final, que não jogou bem, que teve muito abaixo. Ninguém tem culpa de se machucar. Se machucar é algo que acontece, 60 jogos quase por temporada, uma Copa do Mundo no meio, podia acontecer com qualquer um, aconteceu com ele, então não concordo minimamente com o rótulo que estão tentando colocar no Kevin De Bruyne, que já cumpriu o papel dele também durante toda a temporada. Então, sobre isso, não. A Inter, eu acho que tem um plano muito bem executado de onde marcar o Manchester City, de como contra-atacar. A intenção da Inter, eu acho que era encurtar as distâncias e a partir daqui que aconteça o que tem que acontecer. Se não encurta as distâncias, se joga como o Manchester City faz de melhor e o que a Inter tentaria fazer de melhor, se cada um está no máximo que pode, a Inter não tinha muitas chances, porque o time do Manchester City é melhor. Mas se ela consegue encurtar, entrava na margem de erro. E foi o que aconteceu. Na margem de erro, o Manchester City conseguiu fazer um gol, numa bola desviada que cai no pé do Rodri, podia ter caído no pé de qualquer um. E depois a Inter tem a cabeçada do Di Marco na trave, a cabeçada do Lukaku, que para mim ele é culpado.
O Ederson vai bem, a bola vai meio que em cima dele, mas o Lukaku não consegue desviar 30 centímetros a bola do Ederson, estava de muito perto. Se ele simplesmente tira ela do corpo do goleiro do Manchester City, ela entra, não tinha tempo de reação. E a última defesa do Ederson é uma defesaça, Tem uma câmera de alguém que fez com o celular atrás do gol, que mostra o tanto que é difícil. Eu coloquei no Twitter, Ederson save, porque eu queria mostrar esse lance com essa toma para ele na zona mista, acabei não conseguindo, que para mim mostra o tanto que era uma defesa difícil do goleiro do Manchester City fazer. E ainda tem o lance do Lautaro, né, no 0 a 0, que o Lautaro, reparem depois, tentem assistir, eu não posso colocar as imagens aqui por direitos, mas coloquem para assistir, quando o Akanji se confunde, não vai na bola, o Lautaro em nenhum momento levanta a cabeça e olha para trás. Em nenhum momento ele pensa, será que tem alguém? Ele só pensa no gol. E tá sem ângulo, o Ederson sai muito bem, abafa e a bola acaba batendo no peito do goleiro do Manchester City. Sobre o jogo é isso, o Manchester City não foi confortável, caiu na margem de erro, qualquer coisa poderia ter acontecido, dessa vez o cara e coroa deu cara para o time do Pep Guardiola, em tantas outras oportunidades ele jogou melhor e não ganhou, dessa vez ele não joga pior, ele não consegue jogar tão bem como ele queria, para mim é um jogo igualado e o Manchester City acaba se dando melhor. Mas o jogo do Haaland, né? Sempre nesses jogos que não se pode correr, que não se tem espaço, que ele não recebe a bola a 40 metros na frente, tem muita dificuldade. Jogador de 22 anos, que para mim vai ser eleito o melhor jogador do mundo, 52 gols em 53 jogos, artilheiro e recordista na Premier League, artilheiro da Liga dos Campeões, ele muda o Manchester City de patamar, esse time nunca tinha ganhado a Champions, ele chega e ganha a Champions com um bom impacto dele nas oitavas de final, com um bom impacto dele nas quartas de final, na semi eu acho que ele faz um mau jogo em Madrid, um bom jogo em Manchester que para no Courtois, e faz uma má final, nem sempre vai jogar bem. Para mim é um jogador que quando não marca, dificilmente joga bem. O Haaland depende dos gols, tem atacante que às vezes pode não jogar bem, que pode não marcar, mas pode jogar bem, e o Haaland dificilmente está atrelado, bom jogo, sem gols, porque ele é um atleta que faz gols, basicamente, né? Todo o resto do jogo dele ainda é muito melhorável, ele ainda pode evoluir bastante. É uma grande ode ao trabalho do Pep Guardiola, acho que o título sintetiza e coloca em números e dá uma coisa para se tocar, né? Que é um troféu de Champions, do que é o trabalho do Pep Guardiola, primeiro técnico e único a conseguir 2 tripletes, o do Barcelona em 2009 e esse do Manchester City 14 anos depois, 34 títulos em 14 anos, 14 edições de Champions disputadas, 11 semifinais, 4 finais disputadas, 3 vencidas. Não só os números e tudo isso que eu estou dizendo, o mais importante do Guardiola é o como ele muda o futebol, o como ele interfere no time dele, como ele muda o time dele, como ele muda os outros times. Fiz uma pergunta para o Xavi há alguns dias sobre a influência do Guardiola, ele disse, desde que o Guardiola começou, todos os técnicos ou foram para um caminho guardiolista ou foram para um caminho anti-Guardiola. Isso nos campeonatos que eles disputam, e nos campeonatos que eles disputam começaram a influenciar uma forma de se jogar futebol por todo mundo. Antes essa saída que se fazia com o goleiro, com os zagueiros, era uma coisa quase que dele. Hoje se vê qualquer time em qualquer lugar do planeta fazendo isso, porque isso virou o futebol que se joga hoje em dia. Então a influência que ele tem no jogo há muito tempo não se tinha. Essas revoluções do futebol que foram feitas com a Hungria dos anos 50, com o Arsenal dos anos 30 saindo do WM para jogar num esquema de 4-2-4, com a Holanda dos anos 70 e com o Ajax e com esse time do Guardiola. Então são poucos, assim, não enche a mão de momentos que o futebol teve uma grande revolução e ele é o último grande revolucionário do futebol e já tem 15 anos. Não só revolucionou, porque, por exemplo, o Cruyff revolucionou o futebol e não ganhou tantas coisas, não materializou toda essa revolução em coisas para se tocar, que são as taças. O Guardiola alia as duas coisas, a revolução, o desempenho que ele dá aos jogadores, como ele transforma os seus jogadores e os títulos. São 34 troféus em 14 anos disputados, então para mim é uma resposta ao futebol, assim, eu vou fazer isso e eu vou conseguir coisas a partir disso que eu estou fazendo. Não é só pela estética, não é só pela revolução, é pelos resultados. E ele consegue os resultados via algo que ele acredita e algo que ele consegue ver que os outros não conseguem. São 11 jogadores para todo mundo, o campo tem o mesmo tamanho, é só uma bola e ele consegue ver e fazer coisas que os outros não conseguem. Para mim, não é o Manchester City do Haaland, é o Manchester City do Pep Guardiola que ganha a Liga dos Campeões. É isso, meu povo, sobre Manchester City e Inter de Milão, sobre a final, sobre o título, sobre a conquista da Champions, é isso daqui. Amanhã, cafezão com Beckler, eu vou contar os bastidores, como foram os dias por aqui, como foi a nossa comemoração, como foi a integração com a equipe da TNT, e eu conto isso para vocês na segunda-feira. Desculpa mais uma vez por não ter sido ontem, dá o like aqui por dozinha do repórter, do youtuber, e amanhã tem mais. Um beijo, gente, muito obrigado por essa temporada e seguimos por aqui. Valeu!